Irmãos, quando alguém é escolhido por Deus para uma missão, sempre existe uma preparação. E é sobre isso que eu vou falar nessa noite. Como Deus prepara os seus filhos para a missão, para o propósito que Ele já determinou. E nós vamos analisar em cima da vida de Moisés, porque Moisés é um exemplo claro de alguém que foi chamado por Deus e que ele teve que ser preparado. Não foi da noite para o dia, não foi da maneira que ele pensava, mas foi de um modo totalmente diferente, porque os caminhos de Deus são muito mais elevados que os nossos. E Moisés, ele viveu 120 anos, e nós podemos dividir a vida dele em 3 fases, de 40 anos cada fase. Então nós vamos ver a primeira fase dele, da vida de Moisés, está lá em Atos capítulo 7, o versículo 17 ao versículo 22. Diz assim: ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então, outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Amém? Aqui nós vemos que desde o nascimento até os 40 anos de idade, Moisés, ele aprendeu a ser um príncipe na casa de Faraó. Os estudiosos acreditam que Moisés, ele estava sendo preparado para ser Faraó, para ser o sucessor de Faraó. E naquela época, os egípcios, eles eram muito avançados, principalmente na engenharia, na matemática e na astronomia. Alguém aqui já teve a oportunidade de conhecer o Egito? Ninguém? Se um dia você puder ir lá, geralmente eles fazem um tour, né, pelo Egito, Jordânia, Israel. Eu tive a oportunidade de estar lá e não tem como não se impressionar de ver a grandeza das obras faraônicas. Você olha aquelas pirâmides e até hoje eles não sabem ao certo como foram feitas, como foram construídas. Nós que temos o conhecimento da palavra, nós chegamos à conclusão, né, que eles tiveram a ajuda dos anjos caídos, que são os demônios, anjos que se rebelaram com Deus e que ajudaram os homens a fazer aquilo, porque não tem, humanamente falando, como eles fazerem aquilo tudo. Cada pedra de uma pirâmide é 4, 5 vezes o tamanho de uma pessoa, e tem milhões de pedras numa pirâmide só. Então, fora que o desenho delas é perfeito e trazendo para o lado da astronomia, elas se encaixam perfeitamente no alinhamento das estrelas, é uma coisa de louco, você fica impressionado. E aquela era a época em que Moisés, ele viveu. Então essa primeira fase de Moisés é a fase em que Moisés se achava. Ele se achava o cara, porque Moisés, a Bíblia diz aqui, que ele era poderoso em palavras, poderoso em obras. Era um homem muito inteligente, Deus permitiu que Moisés passasse por tudo aquilo. E por que Moisés foi parar justamente na casa de Faraó? A Bíblia diz, depois você pode ler na sua casa, Êxodo capítulo 3 e o Êxodo capítulo 2, que mostra que naquele tempo de Faraó, os hebreus estavam crescendo muito. E Faraó ficou com medo, porque se os povos inimigos viessem contra o Egito e se juntassem com os hebreus, com certeza eles derrotariam os egípcios. Mas o que ele não sabia é que tudo aquilo era obra do diabo, porque a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 3, o versículo 15, que Deus enviaria um homem descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente e que libertaria o homem do pecado. Deus estava ali profetizando a respeito de Jesus. E como Satanás não sabia ao certo a época em que ele viria, ele então preveu que naquela época estava para vir um libertador do povo de Deus. Então Faraó, ele teve uma estratégia maligna de matar todas as criancinhas homens, né? Porque
ele acreditava que se matasse todos os homens, iriam sobrar as mulheres, elas iriam se casar com os egípcios, e aí ia estar tudo certo, e os hebreus seriam derrotados. Mas Deus, pela ação de Deus, Moisés foi poupado, ele foi colocado no rio Nilo, e a filha de Faraó viu aquele bebezinho. Na hora que ela viu ele chorando, mesmo sabendo que era um bebê hebreu, ela decidiu criar para ela. E então Moisés começou a crescer naquele ambiente e começou a ser ensinado como um egípcio. E então durou-se 40 anos, em que Moisés ficou aprendendo tudo sobre o Egito. E talvez ele imaginasse que a vida dele inteira seria naquele lugar. Muitas vezes você está aí fazendo coisas que talvez você não queria, num lugar que talvez você não queria, e você pensa que talvez seja uma perda de tempo. Mas Deus, Ele não desperdiça nada que acontece conosco. Os tempos que nós vivemos no mundo, nós podemos tirar muitas lições ali. Nós podemos aprender com muitas coisas que a gente fez para a gente não cair no mesmo erro. Nós podemos aprender com a sabedoria deste mundo e ver a diferença hoje da sabedoria de Deus, para que a gente não volte a viver como a gente vivia antes. Então essa fase foi a fase em que Moisés se achava, era cheio de si. E agora nós vamos ver a continuação do versículo 23 ao versículo 29. Diz assim: ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Querem matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isto, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Essa fase foi a fase em que Moisés descobriu que ele não é nada. Na primeira ele achava que ele era tudo, agora ele achava que não era nada. Moisés, ele sabia que ele era hebreu, mesmo as pessoas reconhecendo ele como egípcio, ele descobriu que ele era hebreu e ele se identificou com o sofrimento do seu povo. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da sua época, era um homem que se compadecia, um homem amoroso, um homem que era muito calmo. Mas quando ele viu um egípcio maltratando um hebreu, que era da sua família, do seu povo, ele se indignou e ele acabou matando aquele homem. A Bíblia não dá muitos detalhes, mas talvez Moisés, ele matou para querer se defender, porque talvez o egípcio estivesse castigando mesmo aquele escravo para querer matar ele. E naquela hora ele deve ter tentado matar Moisés, e Moisés, talvez ao se defender, ele acabou matando aquele homem, E um dia no dia seguinte, Moisés tentou ajudar 2 irmãos que estavam brigando, e aqueles irmãos se voltaram contra ele. Ali Moisés, ele percebeu que não seria fácil, porque os egípcios, eram só uma parte do problema que ele estava enfrentando, porque o próprio povo hebreu, eles não se entendiam, eles não se bicavam, Eles estavam sempre passando por lutas. E lá em Hebreus capítulo 11, se você não quiser, não precisa abrir, se puder colocar aqui, Hebreus capítulo 11, o versículo 24 ao 26, olha o que diz: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Então, irmãos, aqui nós vemos que Moisés, ele não se importou com a sua posição no Egito. Ele não estava nem aí para isso. Ele preferia salvar o seu povo. Ele preferia estar do lado do seu povo e perder toda aquela riqueza, aquela vida de pecado, aquela vida mundana que ele vivia.
Então ele descobriu, como eu disse para vocês, que os egípcios era só uma parte do problema, porque os próprios hebreus não acreditavam em Moisés, eles ficaram contra Moisés e eles ainda disseram: olha, se eu fosse você fugia, porque Faraó está querendo te matar. Naquela hora Moisés descobriu: nossa, então Faraó, ele ficou sabendo o que aconteceu. E é interessante que a Bíblia diz que Moisés escondeu o corpo daquele egípcio debaixo da areia. Talvez ele pensasse que ninguém estava vendo, mas Deus tinha visto e Deus fez questão, de trazer o oculto a ser revelado. Então Moisés, ele teve que fugir para o deserto. Imagina o sofrimento daquele homem, irmãos. Ele chegando à conclusão que ele estava fracassado na sua missão. Ele teve boa intenção, mas as pessoas não acreditaram nele. Ele acabou matando um homem, que era uma coisa que ele jamais imaginava que pudesse acontecer. E por isso, a Bíblia diz que ele fugiu para uma região chamada Midian, e ali Deus fez dele um pastor de ovelhas por 40 anos. Então Moisés ali precisou aprender que o livramento viria não da sua mão, mas viria da mão de Deus. Ele precisava entender que não seria do seu jeito, no seu tempo, mas seria da forma de Deus. E nesses 40 anos, Moisés ele aprendeu a sobreviver no deserto. Moisés ele formou família, ele teve que aprender a conviver em família. E aquele homem que era poderoso em palavras, poderoso em obras, agora estava tendo que cuidar de ovelhas. Ovelhas que são teimosas, quando Jesus nos chama de ovelhas, Ele não está nos elogiando, Ele está querendo dizer que nós somos cabeça dura, que nós somos ignorantes, burros muitas vezes, com falta de inteligência, que se a gente não estiver alinhado com o pastor, a gente cai no buraco. Então, Moisés teve que lidar com esses bichos, com esses animais que têm essas características. E com certeza ele estava nessa fase de preparação. Ele estava sendo preparado para ser humilde, para renunciar à sua própria força, à sua própria vontade, porque um dia ele iria liderar o rebanho de Deus, que era a nação de Israel. Então, tudo isso nos mostra uma coisa, que quando Deus demora para agir na nossa vida, assim como Ele fez na vida de Moisés, é porque Ele tem um propósito. Talvez você está aqui hoje, você tem uma história não acabada. Você não consegue mais ter fé, porque alguma coisa deu errado lá atrás. Você tem uma história que parece que saiu do controle, mas eu estou aqui para te dizer que Deus ainda está na sua história. Apesar de tudo que deu errado, apesar das perguntas sem respostas que você tem, Deus ainda está na sua vida. Apesar dos seus sonhos que não se realizaram como você gostaria, Deus ainda pode realizar. Amém? Então, para Deus, muitas vezes o fim é o começo. Para Moisés aquilo tinha ficado inacabado. Parece que tudo tinha dado errado, mas Deus ainda estava no controle. Talvez você está aqui hoje pagando por erros que lá atrás você achava que era certo. E hoje, com o entendimento da palavra, você conhece a Bíblia, você sabe que aquilo era errado e que você talvez está colhendo. Mas Deus sempre tem a restauração, o perdão. Deus pode mudar qualquer situação. E você tem que crer que Deus está preparando uma grande obra para você no futuro. Amém? Deus está te preparando hoje. Então, ao invés de você reclamar, você tem que perguntar: Senhor, o que eu tenho que aprender com isso que eu estou passando? Deus, me mostra se existe alguma coisa de errado, alguma coisa que o Senhor quer me ensinar através desse deserto. Porque Moisés, ele teve que aprender nesse momento tão difícil da vida dele. Um homem que era acostumado a fazer acontecer, de repente ficou de molho por 40 anos naquele deserto. Lógico que ele continuou com certeza orando pelo seu povo, mas se sentindo incapaz, impotente, porque ele não tinha força. A única vez que ele tentou fazer do jeito dele, deu errado, e de repente ele estava sem saída, sem respostas. Essa foi a fase dele, em que Moisés achou que ele não era nada. E agora nós vamos continuar lendo o versículo 30 ao versículo 36. E diz assim, vamos ler comigo. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto.
perto do monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Vem agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Amém? Aqui Moisés já tinha 80 anos de idade. Ele viveu 40 anos no Egito, 40 anos naquele deserto, e agora Deus estava chamando ele para voltar ao Egito. Essa é a fase em que Moisés chegou à conclusão de que Deus é tudo na nossa vida. É a fase que você precisa chegar nesse ponto, onde você reconhece que você não é nada e que Deus é tudo. E a Bíblia diz que, enquanto ele pastoreava as ovelhas, de repente Moisés viu uma sarça pegando fogo. Mas o que impressionou Moisés é que aquela sarça não se queimava. As sarças são umas árvores secas, que têm espinhos. E no calor é muito provável que elas venham se queimar, é algo natural. Mas Moisés percebeu que aquela sarça era diferente, porque os galhos, apesar de estarem secos, eles não se queimavam. Essa sarça, irmãos, representa Moisés, representa você, representa eu. Mostra que nós somos pequenos, nós somos fracos, nós não temos capacidade de produzir frutos, nada, mas o fogo de Deus arde dentro de nós. O Espírito Santo é que faz a diferença na vida do homem e da mulher. O Espírito Santo é que não deixa com que o fogo do mundo, das provações, queimem a nossa vida, atrapalhem, tragam prejuízo para a nossa história. É o Espírito Santo que nos mantém firmes na caminhada. Ele não nos poupa do sofrimento, mas Ele nos livra no sofrimento. E lá em Isaías 43, versículo 2, está escrito assim, Isaías 43, versículo 2: Quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Amém? Nós vemos vários exemplos disso na Bíblia, mas o mais nítido, mais visível para nós é de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram lançados na fornalha ardente e eles não se queimaram, porque eles estavam cheios do Espírito de Deus. Eles estavam cheios do fogo do Espírito Santo, e aquele fogo não queimou, e a Bíblia diz que quando eles saíram, nem o fio de cabelo deles tinha sido atingido. Irmãos, vocês podem estar passando pelas piores lutas deste mundo, mas isso aí vai trazer crescimento. O fogo vai, na verdade, te purificar, ele vai te iluminar, ele não vai te prejudicar, ele vai te proteger. Amém? Para isso você precisa estar na presença de Deus. Então nós vemos que Moisés, antes ele era ousado, ele era confiante, mas depois de 40 anos no deserto, a mentalidade dele mudou totalmente, a força dele se foi. Moisés, ele chegou à conclusão que ele era fraco, que ele era incapaz, mas foi exatamente na fraqueza dele que Deus começou a usar a vida daquele homem. Você que hoje se sente a pessoa mais fraca e incapaz de todas, é você que Deus quer, porque o poder, a glória e a honra tem que ser do Senhor, porque se você achar que você é alguma coisa, a glória não vai ser de Deus. E é por isso que Deus, Ele tira as nossas forças, é por isso que Deus nos faz esperar tanto tempo, é por isso que Deus, Ele vem e nos leva para o deserto, porque é o Espírito Santo que nos conduz ao deserto. A Bíblia diz que Jesus foi conduzido ao deserto, e só depois de 40 dias ali, sendo tentado pelo diabo, é que Jesus, Ele começou o seu ministério. Ele foi preparado através de muita dor, de muito sofrimento. Então, quando Deus falou com Moisés através daquela sarça, é interessante que Deus começou dizendo assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque
e o Deus de Jacó. Por que Deus falou isso? Deus queria mostrar para Moisés: olha, Moisés, eu sou o Deus de pessoas comuns, pessoas que falharam, mas não deixaram de cumprir a minha vontade. Abraão, Isaac e Jacó, eles falharam em algum momento da vida deles, mas ainda assim Deus cumpriu as promessas dele. Então Deus estava se identificando ali com Moisés. E se você ler depois, Êxodo capítulo 3, o versículo 4, você vai ver as desculpas que Moisés deu. E Moisés então deu 5 desculpas para Deus naquele momento, porque o deserto parecia que tinha acabado com ele, parecia que tinha acabado com a fé dele, com os sonhos, com a esperança. Mas na verdade Deus permitiu que Moisés se esvaziasse, porque agora era a hora de Deus encher ele. Amém? E as 5 desculpas que Moisés deu foi essas. Primeiro ele disse: eu não sou ninguém, Deus, eu não sou nada, eu não presto, eu sou um fracassado, eu não sei porque o Senhor iria querer alguma coisa com um fracassado. A segunda desculpa: eu não sei qual é o nome do Senhor. Como é que eu vou chegar para os israelitas, dizer que o Deus chegou para mim e disse: eu preciso revelar o teu caráter para eles, eu preciso te mostrar para eles quem o Senhor é. A terceira desculpa que ele deu: os israelitas não vão acreditar em mim. Ele sabia que da primeira vez eles não acreditaram, E Moisés, ele é um símbolo de Jesus, porque na primeira vinda o seu povo não acreditou em Jesus, mas na segunda vinda eles vão reconhecer, e eles vão clamar, e eles vão reconhecer: olha, nós erramos, e agora que o Senhor venha nos proteger. E é nessa hora que Jesus vai voltar, quando eles disserem, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, os israelitas realmente não tinham acreditado nele, e Moisés achava que não iriam acreditar dessa vez. Mas em todas essas desculpas, Deus já tinha a resposta. Deus disse: Moisés, não vai ser na sua força, não vai ser do seu jeito, eu vou providenciar tudo. A quarta desculpa que ele deu: Deus, eu não sei falar direito, eu não sou bom para falar, para palavras. E engraçado que quando ele era do mundo, era uma beleza, era poderoso em palavras, falava de uma maneira eloquente, mas agora tudo tinha se acabado e ele achava que não ia ter condições de falar. E a quinta e última desculpa que ele deu, ele disse: qualquer pessoa pode fazer melhor do que eu, escolha outra pessoa, eu não sou digno, eu não sou merecedor, eu não sou habilitado para isso. E é interessante que quando a gente conta as nossas fraquezas para Deus, nós não estamos falando nada que Deus já não saiba. Irmão, Deus sabe de tudo o que acontece na sua vida. Ele sabe que você é fraco, Ele sabe que você não tem capacidade alguma, mas Deus é na sua vida, isso é o mais importante. Você precisa estar firme com Jesus para que as promessas do Senhor se cumpram. Então nós vemos aqui que Moisés, depois disso tudo, Deus falou para ele: olha, você vai carregar esse cajado, você vai operar milagres, tudo que eu mandar você fazer, você vai fazer. E mesmo no começo, o faraó não vai querer liberar o povo, mas eu vou mandar pragas, eu vou estar com você o tempo todo. E nós vemos que Moisés realmente, ele viu tudo aquilo que ele achava que era impossível, ele viu se cumprir, ele viu tudo se realizar, porque Deus é quem capacita o ser humano. Amém? Então, mesmo que você não tenha capacidade alguma, Deus não está querendo saber o que você tem para oferecer, Ele quer saber o que Ele pode fazer na sua vida. Basta que você se entregue totalmente ao Senhor. Então, na força de Moisés, ele derrotou um egípcio, mas quando ele ouviu e obedeceu à voz de Deus, ele derrotou milhares de egípcios de uma vez só naquele mar vermelho. E Deus então usou Moisés de uma maneira poderosa, e os próximos 40 anos foram de milagres na vida daquele homem. Ele viu o sobrenatural de Deus naquele deserto. Meu irmão, eu não sei em qual fase você está, mas é hora de você buscar ao Senhor, de você alinhar o teu coração com Deus. Quanto mais cedo você aprender as lições nesse deserto, mais rápido você vai sair dele. É hora de você se entregar totalmente. Talvez você já está nesse deserto há muito tempo e você já está pronto, mas agora você se apoia nas desculpas, você se apoia no comodismo. Irmão, vou falar uma coisa para você: não é fácil fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que é através de muito esforço, de muito sofrimento, que nós vamos herdar o reino de Deus. É através de lutas que Deus vai permitir.
porque Deus está nos purificando, Deus está nos preparando. Então, mesmo que você esteja fraco hoje, não saiba como vai ser o dia de amanhã, entregue nas mãos do Senhor. Você vai percorrer muito mais do que se você fizesse na sua força, na sua sabedoria. Para Moisés aquilo já era o fim, mas para Deus era o começo, porque foi o fim da força dele, da sua própria sabedoria. E Moisés então, ele operou com grande poder, tudo aquilo que ele achava que ele não era capaz, ele foi usado com poder, ele foi um cara ousado, e ele falava e Deus operava, e Deus honrava a fé daquele homem. Amém? Eu gostaria que vocês colocassem em pé, e nós vamos orar agora. Você que está fraco, esse é o momento que o Espírito Santo vai te renovar. Essa é a hora que o poder de Deus vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Através da oração, o Espírito Santo, ele vai renovar a tua fé, a tua força. Basta você se entregar totalmente nos caminhos de Deus. Amém? Feche teus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na tua presença e queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor falou conosco nessa noite. Deus, eu sei que o teu povo aqui hoje está fraco, está cansado, o deserto parece que tirou toda a sua alegria, a sua esperança. Mas, Senhor, assim como aconteceu com Moisés, levanta, Pai, o teu povo, capacita os escolhidos, ó Deus. Senhor, nós chegamos no limite, Pai, das nossas forças. Tem pessoas aqui que não sabem como vai ser o dia de amanhã, porque parece que não existe saída aos olhos do homem, Pai. Mas o Senhor é aquele que abre o mar vermelho, Deus. Ainda que seja impossível, Pai, assim como era impossível tirar o povo hebreu das mãos de Faraó, o Senhor operou milagres. Se for preciso, Pai, o Senhor vai fazer sinais e maravilhas. Se for preciso, o Senhor vai fechar a boca do leão. Mas, Senhor, nós vamos atravessar esse mar, nós vamos sobreviver. Ainda que o inimigo se levante com todas as forças, Pai, ele não vai resistir ao poder de Deus, porque não é nós, Pai, que vamos lutar essa batalha, mas essa peleja é tua, meu Pai. Senhor, que o teu Espírito Santo venha derramar da tua força, do teu poder, da tua unção, Deus. Quantas pessoas agora, Pai, sofrendo porque parece que a história dela acabou, Pai, tomou um rumo que ela não esperava, seja por causa dos seus próprios erros, seja por causa do levante do inimigo, seja por causa de pessoas que não acreditaram nela. Senhor, nós estamos aqui, Pai, na tua presença. Eu quero te louvar, Deus, porque o Senhor já está operando. Eu creio que o poder do Espírito Santo está renovando, Pai. E eu venho te pedir agora, Senhor, que o Senhor nos dê estratégia, Pai. Nos ensine como fazer a tua vontade, Pai. E principalmente que nós não venhamos reclamar, mas que a gente venha te adorar, Senhor. Que a gente não seja como o povo no deserto, que a gente não seja como ovelha desgarrada, mas que a gente esteja debaixo da proteção do pastor, do bom pastor que é Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, fica conosco a partir de hoje, que a nossa história seja escrita pelas tuas mãos, Pai. Nós não queremos mais colocar a nossa mão nessa história, Pai. Nós queremos que o Senhor tome as rédeas, Pai. Que o Senhor faça cumprir os teus propósitos na nossa família, na nossa vida, no nosso trabalho, em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos, já te agradecemos, porque eu creio que o Senhor vai fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Glória a Deus.